Oi, tia. Oi, tia. Oi, meninos. Boa tarde. Peraí que tá dando eco. Tudo bem? Aham. Bem, nós não temos correção de tarefa, né? Porque na semana passada a gente só corrigiu o exercício. Então, hoje a gente vai dar continuidade à atividade, ao conteúdo, na verdade, né? Nem à atividade. Show. Aí eu queria só que vocês fizessem silêncio rapidinho para me passar a porcentagem de sondagem para vocês. Pode ser? Quem não está com a câmera ativada, ativa a câmera. Eu preciso ver vocês. Noemi, Vitória, Karina, Gabriela. Meu celular tá carregando aí, complicado. Ah, tá. Então vamos lá. Meninos, vamos ver. Beatriz, foram o questionário da sondagem de sexta passada foi 5 questões, né? Então a Bia ficou com 80%, tá, Bia? Catarina ficou com 100%. Emanuel, melhorou muito, Emanuel, 80%. Gabriela, 5%. Eu ia falar 5%. 100%. Gabriela, você respondeu o questionário mais de uma vez? Sim, aquele que você tinha mandado primeiro, eu tinha respondido já. Aí, você tinha apagado e foi... e eu Entendi. Eu fiquei na dúvida se eu tinha mandado certo. Foi por isso que eu apaguei e pus de novo. Você respondeu rápido, hein? Foi tudo rápido? Isso, Eu 80... Ah, pode falar. Eu já sabia, já tava fácil. Tia, eu fiquei com quantos? Peraí que eu vou chegar lá. Ítalo, 80%. João Pedro, 80%. Luísa, 100%. Ô, tia, Maria... o negócio do computador tá travando. Tá bom. Maria Lúcia não tá aí, tá? Cadê Maria Lúcia? Não tá aqui, não. Mas foi 100%. Maria Vitória tá aí? Não. Vitória? Não, também não. Nicole tá 100%. Noemi, 80%. Parabéns, meninas. Vocês melhoraram bastante. Tanto Noemi quanto Nicole. Vitor Hugo também deu uma boa melhorada, 80%. E a Vitória, 100%. Tá? Então, vamos para a aula? Vamos. Vamos ver. Quem é que está faltando? Já vou pôr presente aqui agora. Está faltando a Maria Vitória, né? E a Maria Lúcia. Fica só um minuto que eu vou pegar meu livro. Tá, peguem o livro aí e vamos continuar com o nosso conteúdo. Ô tia, mas que página? Página 12? Página 11. Nós vamos falar de substância e mistura. Página 11. Não. Aqui. Oi. Não. João Pedro está conectando em outra coisa. Uma tela ficou travada, ele está conectando com outra coisa. Olha. Então, vamos lá. Substância e mistura. Vamos entender um pouquinho o que é substância e o que é mistura, tá? Aqui, ó, página 11. Todo mundo tá com o livro? Ô, tia. Oi. Página. 11. Ô, tia, o meu vídeo tá travando. Do nada ele tá saindo da reunião.
É internet, né? Não, sua conexão de internet deve estar ruim. Pode ser, não. Pode ser internet. Ai, que miséria, pera aí. Tá dando retorno. Tá dando microfonia, João. Tá com dois, João Pedro. Desliga um deles. João, desliga um. Você tá com dois aparelhos aí conectados no Zoom. Pronto. Agora tá melhor? E agora melhorou. Então vamos lá? Ih, travou de novo. A matéria. Não, eu estou vendo você. A conexão da internet dele deve estar horrível. João Pedro, não caiu agora, dava para você continuar. Então, vamos lá. Porque ele tá com duas câmeras. Ele tá igual eu, ele deve estar usando o celular e o computador. Por isso. Então vamos lá. Substância e mistura. O que seria uma substância, sexto ano? Substância tinha alguma coisa que mistura e depois vira, ó, alguma coisa? Tipo, você mistura água com limão, que dá aquilo? Limonada, alguma coisa assim. Nós vamos entender o que é, tá? Tudo aquilo que apresenta uma propriedade específica e constante é uma substância, tá? Então, nós vamos entender um pouquinho o que significa. Matéria, né? A gente sabe que matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. A matéria, ela é composta de substância e de mistura, tá bom? Então, a matéria, ela tem composição de substância e mistura, tá? Catarina, você tá me ouvindo agora? Catarina? Sem resposta nenhuma. Manda uma mensagem no chat que nós estávamos mandando, para mim poder conversar com ele. Ela pediu pra eu repetir. Eu vi, mas repetir tudo. Não entendeu nada, será? Então, matéria, era o que eu estava falando. É tudo que contém massa e ocupa lugar no espaço. E a matéria, ela é composta de misturas e de substâncias. E aí eu quero que vocês acompanhem comigo aí juntinho com o livro, tá? Deem uma olhadinha no livro e façam as marcações. Catarina tá com a internet travada aí. Deve ser. Catarina, tenta, sai e volta novamente. Talvez melhora. Não estou te escutando. Não consigo escutar você, até porque seu microfone está desativado. Deixa eu tiver esse microfone seu. Catarina, ativa seu microfone, porque travou aqui no meu que eu não consigo ativar o seu. Vê se você sai e conecta novamente, talvez dá certo. É conexão de internet. Agora voltou. Só que eu não te ouço. Consigo ouvir você, tá? Tinha ela assim também que o tablet dela tem um microfone ruim, é por isso que tem esse tablet Tem. Então vamos lá, senão a gente não consegue entender esse conceito. Catarina, volta, desconecta tudo, sai da reunião e conecta novamente, que talvez funcione, tá bom? Qualquer coisa, quando a tia mandar a gravação da aula, você assiste, tá? Aí talvez fica melhor. Então, meninos, ó, a matéria, que é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, ela é composta de substâncias de mistura. Então, quando uma porção de matéria ela apresenta uma propriedade específica e constante, ela é chamada de substância. Por exemplo, a água. A água é uma substância, ela tem uma propriedade específica que é da água e é constante, não muda. Então, a água é uma substância. O etanol tem uma propriedade específica
do etanol, não é? Você tem Tia, certeza? Oi. eu acho melhor a Catarina ela assistir a aula depois. Não, ela pode fazer isso que eu tô pedindo, que dá certo fazer. Mas ela falou assim que não vai escutar nada. Então, ela tem que desconectar. Deixa eu mandar uma mensagem. Ela tem que desconectar e conectar de volta. Aí dá certo. Se ela não fizer isso, até meu negócio aqui travou. Aí. Compartilhando com vocês uma tela nada a ver. Peraí. Estou compartilhando com vocês a chamadinha aqui. O negócio do Google foi tudo. Peraí, deixa eu voltar. O tia, o que é isso aí? Chamada. Lista de chamada de vocês. Você fez até isso? Tinha lista de chamada? É, vocês têm lista de chamada. Não. Catarina, ela não Ô, tia, consegue mas me é ouvir? aquele... Oi. Ô, Pode tia, falar. os meninos que não... Os meninos que tá no grupo e as meninas que tá no grupo que não participa da aula mudou de escola? É, aham. Outra cidade. Tá bom? Gente, só um minutinho, que eu só tô mandando a mensagem aqui, ó, pra Catarina, pra ver se ela volta, ver se dá certo. Então, sai e volta que talvez dê certo, tá? Então, vamos lá. Então, a gente tem aqui um exemplo, né? Ó, temperatura ao nível do mar. A gente está falando de fusão, né? Então, nível do mar, água, 0 graus Celsius. Ebulição é quando a temperatura aumenta, né? E eu passo para vapor, líquido para vapor, ao nível do mar, é de 100 graus Celsius. A densidade da água, como que eu descubro a densidade? Ô, tia, essa ebulição que você tá massa. falando é tipo quando você ferve água? É, tipo quando eu fervo a água, tá? Aí eu tô passando, aí a densidade eu vou dividir, né, a massa pelo volume e vou descobrir a densidade da água é 1 grama por centímetros cúbicos. A fusão é menos 114 graus Celsius. A ebulição é 78 graus e a densidade 0,8 gramas por centímetros cúbicos. Dúvida na tabela? Tranquilo, né? Então, olha só. As propriedades específicas da água são propriedades diferentes do etanol, não é? Eu tenho um ponto de fusão e ebulição diferente da água e ponto de fusão e ebulição diferentes para o etanol. É ou não é verdade? Quando eu tenho essas propriedades aqui, ó, constantes, elas não mudam, elas não vão variar, isso aqui é substância. Entendeu? Então, tanto a água como o etanol são substâncias. São duas substâncias que têm aparência semelhante, elas são, quando você olha, elas têm a mesma aparência, praticamente quase a mesma cor, porque o etanol ele é incolor, né? Depende, tem posto de gasolina que ele é sujo, né? Então ele fica até com a cor mais amarelada. Depende muito. Mas elas são substâncias diferentes, tá? E aí, gente, através da análise, elas têm propriedades diferentes. Então, a maioria dos materiais que encontramos na natureza, ou que são produzidos pelo homem, é uma mistura de substâncias. Então, quando eu pego duas substâncias e junto uma com a outra, eu tenho uma mistura. Ficou claro isso? Tia, você tá me escutando? Agora estou. Ah, porque que ele tá travando, ele do nada saiu aqui. Vocês entenderam a diferença de substância e mistura? Sim? Sim, Vitória? Sim. Ótimo. Sim, João. Emanuel mandou um joinha ali. Então, vamos lá. Marca isso aí, ó.
por favor, aqui, ó. Isso aqui eu quero que vocês marquem, tá? E aí eu quero que vocês marquem esses parágrafos de baixo, tá bom? Tia, a senhora tá me escutando agora? Agora estou. Agora sim. A internet tá ruim, hein, Catarina? Tá com a internet ruim. Ô, tia, o Eu parágrafo de acho baixo que é o depois da não tá tabelinha que você tá falando? Sim, os dois de baixo, tá? O note é a maioria. Fala de novo, Catarina. Eu não entendi. Tia, eu acho que o meu tablet ele não tem microfone, porque eu não tava escutando direito. Aí eu acho que ele não tem. Eu vou até ver aqui agora. Não, ele deve ter. Será que ele não tá com problema, não? Com defeito? Vai, tia. Ele deve estar com defeito. É igual meu computador. Meu computador tá com o microfone. Eu tenho que mandar para revisão para ver o que está acontecendo. Ele está baixo demais. Se eu usar o microfone do computador, vocês não vão me ouvir. Eu escuto vocês, mas vocês vão ouvir minha voz bem baixinha. Por isso que eu uso o celular e computador junto, para dar certo. Aí eu te aconselho a dar depois uma olhadinha na videoaula nossa, pelo menos na parte inicial, tá? Tá bom. Você ia falar alguma coisa? Pode falar. Tia, é por isso que eu fiquei. As professoras, elas não estavam me escutando. A tia Lilian, a tia Aline, eu perguntava pra elas não me respondiam. Igual a senhora ontem eu perguntei, a senhora não respondeu o que tá acontecendo. Aí hoje eu fui ver que não tava prestando o microfone. É o microfone do tablet, então, né? Então, olha só. A tia tá falando de substância e mistura, tá, Catarina? Então, as misturas, elas são formadas por duas ou mais substâncias, não importa a quantidade e nem a proporção. Então, na ciência, a substância água também é denominada água pura. A água do mar é uma mistura. Por quê? Porque ela contém água pura e outras substâncias, como, por exemplo, o sal, que é o cloreto de sódio, tá? Então, a água, tem também a água cloro, a água com cloro. Então, a gente pode citar outros exemplos de misturas, como, por exemplo, o ar e o solo, né? Aqui, ó, nós temos uma imagem que vai demonstrar o que é mistura. Então, a gente tem aí, ó, o ar. Letrinha A é o ar atmosférico, que é uma mistura de substâncias. E o que ele tem? Gás oxigênio, gás nitrogênio, vapores de água, gás carbônico. E o B? Está mostrando bem para a água do mar, né? É o solo, tia. Tem Não. árvores. Não, presta atenção. O B não é o solo. O solo é o C. É o C, tia. Eu entendi C, não B. O B é a água do mar. Aí ela tem mistura. Ela tem água pura, ela tem sal, que é o cloreto de sódio, e também tem gás oxigênio. Ô, tia, mas ela também é misturada com o solo, por causa que ela é encostada no solo. Não, mas é só uma fase inicial, não totalmente. Né? Só o comecinho da praia. O mar em si é somente a água e essas misturas aí, tá? Ô, tia, então no fundo do mar só existe água, mais água, não existe solo, não? Onde os peixes vivem? Existe o solo no mar. Mas a gente está falando só observando a água, não o solo em si. Tem, mas só a imagem está representando somente a água. Se eu pegasse uma imagem que mostrasse o fundo do mar, aí sim eu ia falar da mistura da água do mar com tudo que ela tem de mistura, mais ainda o solo do fundo do mar. A imagem aqui está mostrando somente a água. Tá vendo que o B está mais pro lado da água? Entendeu? Aham. Compreendeu a diferença? Sim, professora. Muito obrigada. E resposta preguiçosa. C. O solo, né? Olha lá onde está o Czinho. Sim, ó. professora. Eu entendi. Ai, Manuel.
O solo, então, ele é uma mistura que é formada por componentes, né, que variam de acordo com a composição e o lugar onde o solo está. Por exemplo, aqui a gente pode dizer que ele tem areia, argila e água, né? É a composição desse solo, ou seja, é uma mistura. Então, ó, relembrando. Argila? Sim, pô, aqui é retirada a argila também. É por causa da água misturada com areia ou terra? Composição do solo misturado junto com a água, com tudo aí forma argila. Menino, então, ó, vamos relembrar. Substância é tudo aquilo que tem propriedade específica e constante, não muda. Exemplo de uma substância é a água pura. Ela tem propriedades específicas e constantes, não vai mudar. Agora, a mistura é quando eu pego uma ou mais substâncias e junto tudo numa só, não importa a quantidade, né? Então, isso é a diferença de um e outro. Então, ó, a densidade, né, de uma mistura varia da composição que essa mistura ela tem. Então, a densidade, ela não pode ser usada para dar característica à mistura. Por quê? As misturas diferentes, elas podem apresentar, tem misturas que elas são diferentes, mas as densidades são iguais, não muda. Lembrando, densidade, como que eu faço para descobrir, né, densidade? Eu vou dividir a massa pelo volume, tá bom? Densidade é o peso, né? O peso que esse objeto tem. Então, ó, então, do mesmo modo, misturas iguais, elas também podem ter densidades diferentes. Vai depender muito da quantidade de cada um. Olha o exemplo aqui, ó. Marquem esse exemplo. Por exemplo, diferente do que acontece com água e etanol, se juntar as duas substâncias, Manuel, vou desativar seu microfone aqui. Pronto. Agora você pode... Ó, por exemplo, diferente do que acontece com a água e o etanol, ao juntarmos as duas substâncias formando a mistura água-etanol, não há um valor único de densidade. Ô, tia, não tá dando pra te ouvir. Tá muito baixinho. Eu aqui, ó. Tô lendo aqui. O exemplo do livro, para mostrar para vocês essa diferença de densidade. Meu volume está no máximo. Oi. Sim, como a senhora repetir que eu saí da aula? Por que você saiu? A internet aqui tá ruim. Eu te aconselho depois assistir a gravação também, tá, Vitória? Tá? Já vai repetir, mas aí você assiste depois de novo também. Para tirar. Ô, tio, mas tem vez que o Zoom ele sai sozinho para carregar e depois entra. Verdade. Não, quando ele sai sozinho, assim, é que ele interrompe. Já aconteceu isso comigo com vocês. Eu usei todo o limite possível que eu tinha de tempo. E aí, antes de dar tchau para vocês, a aula acabou. É porque ele encerrou, tá? É assim que acontece. Não, tinha outra coisa, quando a internet tá baixa, ele sai, recarrega E volta de Entendi. a gente precisa estar Tá bom. Entendi. Então, ó, vamos prestar atenção. Por exemplo, a gente estava falando da questão de como eu não posso considerar a densidade de misturas para caracterizar uma mistura. Por quê? Posso fazer duas misturas e elas têm densidades iguais. Ou eu posso fazer duas misturas e elas têm densidades diferentes. Então, não posso usar o critério da densidade das misturas, tá? Então, vamos embora. Continuando. Vou repetir aqui, eu vou ler o exemplo. Por exemplo, vamos entender isso. Diferente do que acontece com a água e o etanol, se juntarmos as duas substâncias formando a mistura água-etanol, não há um valor único de densidade. Se completarmos um copo com 100 ml com metade do volume de água e outra metade de etanol, a densidade da mistura a 15 graus Celsius será de aproximadamente 0,935 gramas por centímetros cúbicos.
No entanto, se a gente misturar um outro copo com o mesmo volume, água e etanol, a 15 graus Celsius, mas desta vez apenas 10 ml do volume do copo com água e o restante com etanol, ou seja, 90 ml, a mistura terá uma densidade de 0,835 gramas por centímetro cúbico. Então, vocês conseguiram compreender que não tem como a gente usar a densidade para determinar a mistura, porque as densidades podem ser diferentes, tá? Continuando. Meninos, olha o que a gente ingere quando a gente toma água, tá? Composição química. A gente tem cálcio, bicarbonato, são todos minerais necessários para a gente tomar. Cloreto, nitrato, sódio, brometo, tá? Potássio. Tudo isso tem quando a gente toma a água mineral, tá? Que vai diretamente para os nossos órgãos, para que eles exerçam suas funções. Então, não deixem de tomar água. Eu ia passar um trabalhinho para vocês, mas eu não vou passar porque esse entra em ação aqui, ó. Esse entra em ação, tia? Não vou passar não, porque é difícil achar limalha de ferro. Vocês têm que ir no ferragista para achar. Dá o trabalho, tá? Ainda mais nessa época que a gente tá, ainda mais que esses novos decretos. Tia, mas por que não... Eu vou pensar em um outro e passo para vocês depois. Meninos, marquem a atividade de casa. Tia, mas eu queria fazer isso daqui. Página 14 e página 15, para vocês fazerem. Ok? Vamos falar, então, de dois tipos de mistura diferentes, que é a mistura homogênea e heterogênea. Tia, página 14 por enquanto. 14 e 15. Vitória, ativa sua câmera. Página 14 e 15. Tá? Isso, tia, que a internet tá muito... Tô vendo, essa internet 6 hoje tá muito ruim, tá travando demais. Página 14 e 15. Então, ó, como que a gente vai entender uma de outra, né? Então, ó, para mim analisar o material, a primeira coisa que eu preciso saber é definir a porção de matéria que eu estou estudando, tá? E aí eu preciso definir preciso fazer uma definição que eu vou chamar de sistema. O sistema é aquilo que compõe o material que eu estou querendo analisar. Então, ele pode ter tamanho diferente, pode conter vários materiais, pode ter vários formatos. Então, uma única substância, por exemplo, ela pode ter diferentes estados físicos, pode ter diferentes formas, depende muito. Então, o sistema é aquilo que ele vai ter uma aparência. Quando eu falo que ele tem uma aparência uniforme, eu falo que ele é homogêneo. Por exemplo, quando eu misturo água com açúcar, eu consigo separar olhando o que é água e o que é açúcar? Consigo, sexto ano? Não. Não consigo. Então, Eu consigo. Aquilo que eu misturei bem. Peguei a água e misturei ela peguei o açúcar, misturei ela num copo de água até ela dissolver na água. Não ficou nenhum grãozinho de açúcar no copo, tudo dissolveu. E eu olho para aquele copo, tudo que eu estou vendo é o quê? Uma colher e a água. A água e a colher. Então, isso aqui, ó, mas eu sei que eu joguei no meio o quê? O açúcar. Então, tudo aquilo que apresenta uma composição uniforme é uma mistura homogênea, tá? E aquilo que eu misturo e eu vejo os dois separados um do outro é o que eu chamo de mistura heterogênea.
tá bom? Por exemplo, Ô, tia, ah, bicarbonato de sódio mistura com vinagre, dá pra ver, não dá? bicarbonato de sódio com vinagre, dá, porque o bicarbonato de vinagre vai fazer o bicarbonato espumar. Então, Tia, e óleo na água também, né? não, aí o óleo na água eu consigo ver a separação certinha, não é? Eles não Sim. misturam. Então, quando eu junto óleo e água, eu não misturo os dois. Então, eu chamo de mistura heterogênea, tá? Ou heterogênea, tá bom? É a diferença. Ela apresenta uma composição uniforme, mas é possível identificar as duas misturas juntas, tá bom? Como, por exemplo, água e óleo. A homogênea, não. Eu não consigo separar os dois. Eu não consigo identificar apenas olhando, tá? Então, por exemplo, se eu utilizar um conta-gotas numa mistura heterogênea de água com óleo, nós vamos conseguir retirar apenas um componente da mistura, porque óleo e água estão bem separados. Mas se eu pego um conta-gotas de uma mistura homogênea, como por exemplo água com açúcar, eu vou retirar dele os dois componentes, a água e açúcar, porque um está dissolvido no outro, tá? Então essa é a diferença. Ficou claro? Sim. Tá. Sim, tia, ficou claro. Outra coisa, nós vamos chamar de fase uma porção da mistura que tem a mesma propriedade. Então, na mistura de água com óleo, há duas fases. Por quê? Eu tenho primeiro uma fase que é da água e uma segunda fase que é do óleo, tá? Tá. Entendeu? Agora, Sim. numa mistura de água com açúcar, eu tenho apenas uma fase. Por quê? Eu não tenho nada que está separando a água do açúcar. Somente água e açúcar dissolvido. Então, eu chamo isso aqui de apenas uma fase, tá? Então, mistura homogênea sempre vai dar uma única fase. Mistura heterogênea vai ter sempre duas fases. Então, eu encontro nessa fase aqui, ó, as mesmas propriedades. Por isso, é uma mistura homogênea. Aqui, ó, eu vou encontrar propriedades diferentes, porque a água tem uma propriedade, o óleo tem outra propriedade. O óleo tem uma densidade, a água tem outra. A característica da água é diferente da característica do óleo, tá? Alguma dúvida? Que nosso tempo está encerrado já. Não, tia. Dúvida, não? Não. Marquem também essa página aqui para vocês fazerem. Essas questões. Também pode fazer, tia? 17, 18? Até 17. Até 18. Tá? Tá bom, professora. Então, tchau, tia. Até que dia? Segunda? Amanhã, querido. Até amanhã. Tem aula. Então, ó, atividade de hoje. Vocês já estão aí vendo que o tempo já está encerrando, né? Atividade de hoje. Ô, tia, amanhã tem aula de geografia, não tem? Senhor. Página 14, página 15 e página 17 e 18. Alguma dúvida, alguma pergunta? Não. Tia. Não? Então tá bom. A gente se encontra amanhã, então, na aula de geografia, tá? Tchau, tia. Tchau, Tchau, meninas. tia. Bons Tchau, tia. estudos, boa atividade. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.